gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início no culto, como sempre, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a bênção e também dando-lhe graças pela oportunidade de estarmos outra vez juntos, não é? Oremos. Grande e gracioso Deus, Pai de bondade, de misericórdia, Deus de compaixão, Senhor Criador dos céus e da terra, ó Pai, neste momento nos aproximamos de Tua santa presença, Senhor, em nome de Teu santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, para, primeiramente, pedir perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, Senhor. E também agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos realizando mais este trabalho para o Senhor, um trabalho de cunho espiritual, para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor e para ajudar os Teus filhos também na edificação da fé, na edificação espiritual, Senhor. Então nós pedimos a bênção, a graça do Senhor, agradecemos pela saúde, pelas vitórias, por o Senhor ter nos guardado até aqui de todos os males, e é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos neste momento e Te agradecemos, pedindo e agradecendo ao mesmo tempo, agora e para sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Então, que o Senhor Deus continue nos abençoando, nos ajudando em mais esta jornada de fé, não é? Queremos lembrar a todos que nestes dias aqui em nosso estado de São Paulo, nós estamos, assim, agora na fase chamada emergencial, em relação à pandemia, não é? Estamos na fase emergencial e não estamos tendo agora os nossos cultos presenciais na igreja, pelo menos por umas 2 semanas até que se resolva novamente como as coisas ficarão. Então, nós temos aqui esta alternativa que é os cultos virtuais. Nós temos 2 cultos virtuais durante a semana. Na terça e no sábado, eles são publicados no horário das 18 horas e 45 minutos, não é? E tem também a vantagem que você pode assistir ou acompanhar em qualquer outro horário que você possa, não é? Não tem que ser necessariamente às 18h45, não é? Mas é muito bom quando nós nos assentamos para acompanhar o culto, nós aqui que pregamos
né, que fizemos o culto, a gente gosta de assistir também, de acompanhar e saber que tem outros tantos irmãos naquele mesmo momento vendo também, né, acompanhando. Isso é bom, mas caso você não tenha nenhuma oportunidade para aquele momento, você tem a chance de assistir em outro momento, né? Então, por enquanto agora nós precisamos aguardar segundas ordens, né, outras determinações para que nós possamos voltar aos nossos cultos presenciais. Mas enquanto isto, estamos caminhando para a frente, né, na direção do alvo, que é a nossa soberana vocação, não é? E Deus tem nos dado graça, nos dado vitórias, e nós estamos seguindo em frente, pela misericórdia do Senhor. Muito bom. A escritura que vamos ler está na carta, ou seja, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Então nós vamos aqui agora com a nossa parte de louvores, de cânticos, para adorarmos ao Senhor e cantarmos. Você não fica só ouvindo, né? Você não fica assistindo. Crente não assiste culto, né? Crente cultua, crente adora também. Então, quando nós estivermos cantando, cante também, porque tem a legenda, tem a música e a legenda, então não é difícil você acompanhar, né? Mas você participa do culto. Nós participamos juntos, não é? Mesmo à distância. Então nós teremos a parte de louvores e assim que terminar o louvor, nós voltaremos então aqui com a leitura bíblica. Cantemos todos agora, adoremos ao Senhor nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, com a nossa alma, com o nosso coração. Cantemos. Castelo forte é nosso Deus, refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Fúria pertinaz, nos segue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam
assustar, nem somos derrotados. O grande acusador, os servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de deixar parentes bem zelar, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se ao caminhar por campos e florestas escuto as aves belas a cantar, se estende o olhar do alto da montanha e a fonte além eu ouço a murmurar, então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste pra morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor,
quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar-me ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinda e exclamarei: quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Fiel, Senhor, ó Deus eterno, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste, tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás, que segurança, sempre nos guias na senda do bem, e no porvir, ó que doce esperança, tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel,
após dia, tuas bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustente, nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Há encantos no sol pela tarde, encantos no lindo arrebol, mas encanto de encantos será para mim ter-me Deus amado assim. Há encanto sem igual, encanto sem igual, em ter Deus me amado assim. Há encanto sem igual, encanto sem igual, em ter Deus amor por mim. Há encantos no céu, numa estrela, nos vales, em campos, em flor, mas encanto de encantos será para mim esse amor de Deus sem fim. Há encanto sem igual, encanto sem igual, em ter Deus me amado assim. Há encanto sem igual, encanto sem igual, em ter Deus amor por mim. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite a nossa adoração. Certamente tem saído do profundo da nossa alma, não é? Que Ele possa receber o nosso louvor. E vamos aqui agora à leitura bíblica, conforme anunciado, em 1 aos Coríntios, capítulo 6, começando no versículo 1. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vós envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes melhor, demandas uns contra os outros, porque
não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. 20 versículos, capítulo 6 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 6, 20 versículos, o capítulo todo, não é? Graças a Deus. E com essa escritura, então, nós estamos dando continuidade a mais este culto. Mas agora nós teremos a oração da fé, que é a corrente de oração que nós fazemos em favor uns dos outros. Existem muitas pessoas necessitadas, irmãos, não é? Irmãs, pessoas que nem são nossos irmãos na fé, mas são seres humanos que precisam da bênção, precisam da graça de Deus, como nós mesmos também precisamos, não é? E nós não fazemos acepção de pessoas. A nós não nos é dado esse direito de fazermos acepção, de julgarmos, de selecionarmos isso ou aquilo. É o Senhor Deus quem faz estas coisas. E nós apenas pedimos misericórdia em favor uns dos outros, não é? Então agora você que tem seu pedido, sua necessidade, alguém que te pediu também, alguém da família ou alguma coisa assim, ore agora juntamente conosco, pedindo misericórdia ao Senhor, graça ao Senhor nesse instante. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, mais uma vez, Senhor, nós fechamos os olhos agora e desta vez é para suplicarmos em favor uns dos outros,
pela necessidade uns dos outros, ó Pai. É certo que eu tenho as minhas necessidades, outro irmão tem as dele, e assim cada um de nós precisamos da bênção, da graça do Senhor, da compaixão e da misericórdia, Pai. Estende tuas santas mãos, ó Deus, para curar os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa, enfermos, necessitados da libertação, da bênção. Ajuda cada um, Senhor. Dá vitória ao teu povo, às nossas famílias, os nossos filhos, criancinhas pequenas, jovens, velhos, todos, ó Pai, precisamos do Senhor. Estende tuas santas mãos de misericórdia sobre cada um de nós e nós pedimos humildemente, ó Pai, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que foi derramado ali no Calvário, Senhor Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos neste momento, pedindo e agradecendo ao Senhor desde já e para todo sempre. Amém, amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Então, que o Senhor nosso Deus possa nos atender, né? Atender-nos nas nossas necessidades. Nós estamos com uma mensagem preparada para darmos início, não é? E o título da mensagem é "E não sabeis". Não é uma interrogação, na verdade, é um título afirmativo, não é? E não sabeis. Aí eu comecei a olhar no título e comecei a pensar, o que é que eu não sei realmente, né? Ainda. E aí vem a seguinte pergunta ao inverso, e do que é que eu sei? E você pode perguntar a mesma coisa para você aí, né? Para si mesmo. O que é que eu sei e o que é que eu não sei? Na verdade, são muitas coisas que nós sabemos e muitas outras coisas que nós não sabemos ainda. E às vezes o que ocorre é que muitas vezes o ser humano pode cair na insensibilidade de pensar que já sabe tudo, já sabe todas as coisas. Não, nós não sabemos, não é? Uma certa vez, um certo senhor disse ao profeta de Deus, nosso profeta irmão Brana, não é? Ele disse assim para o profeta de Deus, eu não gosto de pregadores, não é? Porque pregadores não sabem o que dizem, não sabem o que falam, eu não gosto de pregadores. Existem muitas pessoas que não gostam de pregadores, né? Mas a pessoa que não gosta de um pregador que prega a verdade, eu não estou dizendo, generalizando, porque existem pregadores que fazem jus ao que esse senhor havia dito. Eles não são honestos, né? Não são sinceros naquilo que fazem e nem naquilo que dizem, então usam às vezes a Bíblia para tirarem proveito próprio, torcem as Escrituras, então esses seriam então dignos de não serem gostados, não é? Se é que se pode usar essa expressão assim, né? Mas existem tantos outros que são verdadeiros, pregam a palavra verdadeira, são honestos naquilo que fazem, naquilo que falam, né? Tanto pessoalmente para alguém que os procura, como também nas plataformas, nos púlpitos, eles são honestos, não é? Então, se alguém não gosta de um tipo assim, de pessoa, de pregador, honesto, sério, verdadeiro, não é? Então é porque naquela pessoa tem um demônio que não gosta, não é? Mas enfim, não é nessa linha que nós vamos ficar, não é? Então aquele senhor disse ao profeta de Deus, eu não gosto de pregadores porque eles não sabem o que fazem, o que falam. E o profeta de Deus, como um homem muito humilde que era, ele disse assim, mas alguns pregadores sabem o que falam, não é? Eu, por exemplo, eu sei de algumas coisas, não é? Eu sei que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. Aí você diz isso, eu também sei, não é? E eu também diria, eu sei que Deus tem poder para curar os enfermos, né? Eu sei que Ele prometeu que curaria os doentes se nós pedíssemos, se nós orássemos com certeza, com fé, com confiança, sobre
a base da palavra de Deus, não é? Então ele nos curaria. Ele disse: eu sei também que eu devo ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Nas águas. E, enfim, se nós fôssemos enumerar, eu não estou me lembrando exatamente quais as coisas que o irmão Branham disse para aquele senhor que sabia. Mas, enfim, ele disse: eu sei de muitas coisas. É claro que não sei de muitas outras também. E o profeta chegou a dizer: e aquele homem que pensa que sabe tudo, uma hora ele pode ficar sem resposta, né? Ele vai se embaraçar em alguma coisa. Então é assim, quer dizer, nós sabemos de muitas coisas e não sabemos de muitas outras coisas. Agora, se nós não sabemos de muitas coisas, nós também não teremos responsabilidade com aquilo, porque você não sabia, né? Se você praticou um determinado ato que não fosse correto, mas você não soubesse a respeito daquilo, então você não poderia ser responsabilizado. Agora, eu não estou falando na vida prática, porque na vida prática, quem é que não sabe o que é certo e o que é errado? Não é mesmo? Qual é a consciência de um ser humano que não sabe, por exemplo, que roubar algo de uma outra pessoa, de um amigo, de um outro semelhante, roubar-lhe, apoderar-se de algo que não lhe pertence, não é errado. A pessoa sabe, mesmo não sendo crente, não tem quem não saiba, não é verdade? Então isso, se você faz, você é responsável. Não importa se você não seja crente, se você não vá na igreja, você não ouça a pregação do evangelho, você vai ser responsabilizado por isso, porque você sabe perfeitamente que aquilo não lhe pertencia e você se apoderou daquilo de alguma forma ilícita, ou através da violência, ou através de furto, qualquer coisa assim, não é? Qual é o ser humano que não sabe que tirar a vida do próximo não é certo? Então, se nós fôssemos começar a falar, nós iríamos longe, né? Qual é o ser humano, por exemplo, que não sabe que cobiçar e se apoderar da mulher do seu próximo não é certo, não é correto? A própria consciência da pessoa mostra isso. Então, muitas coisas nós sabemos. E daquilo que nós sabemos, nós somos responsabilizados se o fizermos ao contrário, não é? Mas existem outras que nós não sabemos, que são principalmente coisas doutrinárias. O que menos as pessoas sabem são coisas doutrinárias, porque às vezes lhes não foi ensinado. Por isso que São Paulo disse assim: como eles crerão se não tem quem pregue, não é? E também, como pregarão se não forem enviados? Então aqui ele falou muitas coisas aqui, né? Várias vezes ele disse: ou não sabeis. E se eu me ativer aqui, me deter aqui, nós não vamos conseguir ler, nem dar início na mensagem, porque o assunto é extenso e eu preciso seguir a direção do Espírito Santo aqui, né? Que é a melhor forma de nós acertarmos o alvo. Mas aqui então ele disse assim: ousa alguém de vós, tendo negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Então, deste primeiro verso nós já podemos tirar um pensamento, que os santos têm uma lei acima das leis terrenas. Um certo dia eu estava em um determinado lugar na cidade de São Paulo, resolvendo negócios, e um daqueles prédios antigos ali do centro de São Paulo, né? Mais precisamente na Florencio de Abreu. E eu estava assentado ali naquele edifício ali, esperando, e o assoalho do andar onde nós estávamos assentados era de madeira, assoalho de madeira e forro também de madeira, né? E aí havia uma plaquinha na parede escrito assim: por medida de segurança, não fume neste local. Então eu fiquei olhando na plaquinha e pensando, interessante, né?
no cristão há uma lei superior a essa. Porque ali havia muitos assentados que fumavam, que tinham seus hábitos de fumar, não é? Fumar cigarros. Então, ali ele não poderia fumar por causa da medida da segurança que era pedido ali, que não fizéssemos aquilo. Aí eu pensei, bom, para mim, essa lei não existe, porque eu tenho em mim uma lei maior que essa. Eu não fumo, não somente aqui, eu não fumo em lugar algum. Né? Então, quer dizer, dentro de mim já há uma lei acima dessa. Agora, para aqueles que não tinham essa lei acima daquela, então aquela teria que ser válida. Então é assim, quer dizer, por que São Paulo disse aqui, vocês são capazes de julgar, de levar uma pessoa, ele está falando aqui do convívio da fé, um irmão, não é? Você seria capaz de levar um irmão na justiça perante os injustos, não é? E não perante os santos? Ele estava querendo dizer, os santos que são ensinados pela Bíblia sabem muito mais do que os que não são santos, os que não são da fé. E eles têm que seguir uma regra, uma lei ali, que nem sempre é justa também, não é? Na verdade. Mas aqui, aí começa já o não sabeis. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia disso ou não? Eu não sei, pode ser que eu esteja sendo ouvido por uma pessoa que não seja, não seja da fé, não tenha o hábito de frequentar a igreja, não é? Então ele pode não saber disso. Você sabia que os santos hão de julgar o mundo? Ele perguntou aqui, ó. Vocês não sabem? Ele perguntou, não é? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Quer dizer, que incoerência ele estava dizendo. Se é que você é um santo de Deus, não é? Vou abrir um parêntese aqui, porque eu estou falando isso, pode ser que assuste alguém, né? Santo de Deus, não é? Alguém veio ao profeta de Deus, irmão Brana, e perguntou para ele assim, você crê nos santos católicos? Olha cada pergunta, né? Que vinha para o profeta de Deus. Mas essas perguntas ficaram para a nossa edificação espiritual, né? Perguntaram para ele, você crê nos santos católicos? Aí o profeta de Deus disse, se eles estão vivos, sim, né? Então vamos dizer assim, quais são os santos católicos que estão vivos? E quais os que não estão? Bom, eu creio num santo chamado Pedro, eu creio num santo chamado Mateus, num santo chamado Paulo, né? Num santo chamado William Brana, né? Não assusta não, porque essa é a realidade. Nós cremos nos santos vivos, mas eles não estão vivos aqui nesta dimensão. Eles estão vivos na outra dimensão, na sexta, né? E quando eles estão lá, eles não estão supostos a interceder por nós em nada. Uma santa chamada Maria, Santa Maria, Virgem Mãe do Senhor Jesus Cristo, não é? Nós cremos nela como santa, mas ela não está aqui nesta dimensão, ela está na dimensão na sexta. E de lá eles não estão supostos, não estão autorizados a interceder por nós aqui. Isso talvez nem todo mundo saiba, não é? Agora, os que estão aqui, aí você perguntaria, mas aqui na Terra existem santos? Né? Outra coisa que você pode não saber também, né? Aqui na Terra existem santos? Ora, então quando São Paulo escrevia aos santos que estavam em tal cidade ou em outra cidade, aos santos de tal lugar, então a quem ele estava escrevendo? Não era aos crentes daquele lugar? Então existem santos na terra, na verdade, não é? É muito importante nós pensarmos nessas coisas, não é? Aí, o profeta então chegou e respondeu isso, não, se eles estiverem vivos, eu creio.
Porque os outros lá estão vivos, mas não estão mais com a incumbência de interceder por nós aqui. Porque a Bíblia é que nos informa isto, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, nós mencionamos apenas os santos que viveram aqui na terra, não é? São Lucas, São Pedro, São Mateus, São Paulo, São Tiago, e outros tantos que a Bíblia menciona, não é? São Timóteo, não é certo? São Tito. Mas agora existem outro lado da moeda também que é preciso ser mencionado, que existem supostos santos que não estão relacionados na relação de santos bíblicos. Nesses nós não cremos, porque isso são ficção, isso é alguma coisa fictícia que não existiu. Determinadas santas, determinados santos, esses nunca, se não existiram aqui na terra, eles também não estão em lugar nenhum vivos, porque são imagens de escultura que foram criadas e que na verdade não são reais, não é uma realidade, não é? Mas ele continua aqui, no 3, não sabeis vós que havemos, agora ali ele falou vós, agora ele falou nós, né? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Quer dizer, se até os anjos vão ser julgados por esses santos que habitam ou habitaram aqui na terra a seu tempo, até os anjos deverão ser julgados por ele, não é? Por eles. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que não, os que são de menos estima na igreja, né? Então, vamos meio rápido, né? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Eu sempre tenho pensado isto, isso é um pensamento meu particular, né? Porque nós temos a promessa de termos recebido o Espírito Santo. É uma promessa bíblica, não é? E qualquer pessoa pode, se quiser, dizer, eu tenho o Espírito Santo. Qualquer pessoa pode dizer, não é? É um direito dela. Mas, pelos frutos, a gente conhece uma árvore. Se você passar embaixo de uma árvore, é claro, e você olhar no chão e existirem ali mangas caídas no chão, amadurecidas, que o vento derrubou, não é? Então você já sabe que você está debaixo de uma mangueira. E assim sucessivamente em qualquer outro tipo de árvore, né? Então, pelos frutos se conhece as árvores. O Senhor disse isto, o Senhor Jesus Cristo disse, não é? Pelos frutos se conhece as árvores. Então, quer dizer, eu digo que tenho o Espírito Santo. E você também diz, e qualquer pessoa pode dizer. Mas se você olhar nele, aquela árvore, e aqueles frutos que aquela árvore está dando não correspondem ao que a Bíblia disse, então você pode ter uma certa dúvida a respeito daquilo, né? Porque eu sempre pensei nisto. Como pode uma pessoa batizada com o Espírito Santo não ser sábia? Não é? Olha isto aqui, porque ele falou aqui, ó, não tenho nenhum sábio no meio de vocês para julgar as causas de vocês, vocês precisam levar perante as autoridades que não são da fé. Não tem nenhum sábio, quer dizer, não tem nenhum que tenha o Espírito Santo no meio de vocês. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Se a pessoa que diz que tem o Espírito Santo na vida dela, ele deve ter a fonte da sabedoria em si. Mas se ela age de maneiras adversas, contrárias ao que a palavra de Deus ensina, então ela entra em contradição. Como pode ter o Espírito Santo e não ter nenhuma sabedoria? Né? Mas vamos para frente aqui mais um pouquinho só. Mas o irmão vai a juízo com o irmão
e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Eu preciso parar aqui antes de acabar o versículo, né? Aqui, quer dizer, só o fato de já existir demanda na igreja já é errado. A igreja não deveria ter demandas. A igreja não deveria ter fofocas, fuxicos, assim, chamado um termo popular, né? Na igreja não deveria existir essas coisas para começar. É o que ele está dizendo aqui, ó. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, lá na igreja, né? Agora, já que houve a demanda, precisa solucionar aquilo, então vai procurar quem para solucionar? Não tem nenhum sábio aí? Misericórdia, que tipo de igreja é essa que nós estaríamos então, se não tem nenhum sábio para acalmar aquilo, para pôr fim a essa situação, não é? Olha isto aqui, olhemos isto, porque, ele diz aqui, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que ele está perguntando isso? Porque a Bíblia não ensina nós que nós devemos perdoar. Se o vosso irmão, se alguém quer levar a sua capa, dê-lhe a túnica também. Não foi isso que nós fomos ensinados por Jesus Cristo, não é? Se alguém te fere um lado, você dá o outro lado, a outra face. Então, é assim que nós, como cristãos, deveríamos agir. Então, mas se nós estamos agindo completamente ao contrário e estamos criando contenda, né, uns entre os outros, não é? Ele diz, por que você que é cristão não suporta o dano, a injustiça, mas você quer pagar o mal com o mal, né? Então, você quer dar o troco e é por isso que surgem as contendas. Aí quem é que vai dirimir aquela situação, se não tiver nenhum sábio ali no meio, não é mesmo? Mas, vamos aqui, mas vós mesmos, olha aqui no 8 ele falou, por que vocês não sofrem o dano e não sofrem a injustiça, né? No 7, agora no 8 ele diz assim, no verso 8 aqui, ele diz assim, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Misericórdia, meu Deus! Já pensou eu na igreja? Eu me ponho no lugar, eu na igreja causando dano aos meus irmãos, causando injustiça aos meus irmãos. Aonde que está a nossa fé? Aonde que está o nosso arrebatamento? E a pessoa diz, eu sou eleito, eu sou eleita, eu vou no rapto, mas que rapto? Causando injustiça aos irmãos, causando dano aos irmãos, ele diz, vocês não conseguem sofrer o dano porque vocês mesmos é que causam o dano, né? Não, novamente, não sabeis, né? Olha quanta coisa que a gente precisa saber, hein? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ah, isso aí é sério. Os que fazem injustiças não herdarão o reino de Deus. Deixa eu ver se ele falou de Deus ou do céu aqui. De Deus, né? Não erreis. Não, quer dizer, não se engane, não errem, não vão pensar isto, né? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Agora aqui, se eu fosse ficar aqui só nesse verso, aí já dá para terminar o culto. Só nesse verso aqui. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Vamos fazer assim, para eu não gastar todo o tempo no versículo. Depois que você terminar de escutar o culto, de acompanhar, você pega o dicionário, seja bíblico ou seja um dicionário português, e você vai vendo o que significa cada qualificativo deste, né? Eu vou voltar aqui então, depois você não perde não, verso 8, aí você vai no dicionário, pode ser dicionário bíblico ou dicionário da língua portuguesa, e você vai vendo o que significa a palavra devasso, não é? O que significa a palavra adúltero, o que significa a palavra idólatra,
O que significa a palavra efeminados? O que significa a palavra sodomitas? Que tem palavras parecidas, mas tem um sentido diferente, um pouco diferente, né? Divergente. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, porque aqui ele falou, por exemplo, só um exemplo aqui, né? Ele falou ladrões aqui atrás e falou roubadores. Aí você pergunta, mas roubador não é a mesma coisa que ladrão? Não é? Então depois você procura no dicionário. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Porque tem um certo tipo de roubador, que é o ladrão, às vezes ele assalta a mão armada, né? Então aquilo é um latrocínio. Ele assalta a mão armada e, se for preciso, ele ataca, ele agride, até mata, não é? Para poder roubar o bem da pessoa. Mas tem um outro tipo de roubador que ele furta, ele rouba escondido, ele rouba camuflado. E se nós tivéssemos tempo, como eu disse, nós ficaríamos mais tempo aqui, né? Mas vamos pensando nisto. Esses todos, cujos qualificativos foram mencionados aqui, não herdarão o reino de Deus. Pode roubar em negócios. No negócio você não rouba com o revólver na mão, né? Na igreja, o pregador pode roubar também. Roubar o dinheiro das pessoas, roubar a fé das pessoas, né? A troco de uma promessa que ele não tem o direito de prometer, porque ele não é o dono da promessa, não é? Ele só pode dizer o que está escrito na palavra de Deus. Mas vamos para frente aqui. E é o que alguns têm sido, graças a Deus, né? É o que alguns têm sido, mais a vez sido lavados, mais a vez sido santificados, mais a vez sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. É aquilo que nós dissemos, você recebeu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então o Espírito Santo mudou a sua vida, mudou a nossa vida agora, né? Aí ele vem aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Isso aqui é bom parar um pouquinho também, porque existem coisas no dia a dia nosso que não são ilegais. Não é proibido por lei. Lícito quer dizer é permitido. Não são ilegais, não é? Mas elas não te convêm. Por exemplo, deixa eu fazer um exemplo. Eu posso sair da minha casa, se eu quiser, e ir a uma boate. Dançar, cantar, ficar lá, né? Se eu quisesse, eu poderia ir. Isso ninguém vai me prender por isso. Isso não é ilícito, não é ilegal, mas não me convém. Por quê? Porque eu tenho uma lei dentro de mim maior que aquela que proíbe ou permite que eu vá à boate, né? Eu também posso, se quiser, ir a um campo de futebol, assistir uma partida de um determinado time qualquer aí, né? Mas eu não iria preso por isso, ninguém poderia me condenar, não tem lei que faça isto. Mas dentro de mim existe uma lei, dentro de você existe uma lei que diz para você que isso não lhe convém, não me convém. Por isso ele diz, todas as coisas são lícitas, dentro do lícito, né? Na verdade. Mas nem todas me convêm. Dentro das coisas lícitas, dentro das coisas legais, você ainda tem que selecionar aquilo que lhe convém ou não. Porque nem todas me convêm. Daí depois ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer essas coisas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, não é? Por exemplo, beber refrigerante. Beber refrigerante é uma coisa prejudicial a si próprio.
está matando você. É prejudicial à sua saúde, mas ninguém te prende, você pode pegar o seu dinheiro, vai lá no estabelecimento comercial e compra o refrigerante e toma, né? E tem pessoas que é escrava do refrigerante. Não vou citar nenhum nome, que você já sabe os nomes que existem por aí, né? Então, tem pessoa que é escrava do refrigerante e não consegue almoçar, não consegue comer um alimento qualquer sem ter o refrigerante do lado. Isso é lícito para ele, está dentro da licitude, mas não lhe convinha fazer aquilo. É ruim para ele, mas ele está dominado, né? Por isso São Paulo aqui disse, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então você precisa ter autonomia sobre si, autoridade sobre si, não sobre os outros, mas sobre si. Não é? Fala assim, não, isso não me convém, eu não quero, eu não vou fazer. Né? E aí você se livra daquilo, você não faz aquilo. Aí ele continua, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, tanto o estômago como o alimento um dia vão ser aniquilados por Deus, não é? Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Agora, aqui ele fala em dois aspectos. O aspecto natural, da prostituição natural, né? E também a prostituição espiritual. Por que ele disse aqui que o corpo é para o Senhor? Né? O Senhor Jesus Cristo. Então, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Então aqui também é os dois aspectos, tanto natural como espiritual. E o que é ser membro de uma meretriz no natural? Você já sabe, né? É se deitar com uma prostituta, não é mesmo? Então isso é a prostituição no natural. E qual é a prostituição espiritual? É você se unir e fazer corpo, se fazer membro de uma organização religiosa que é chamada em Apocalipse 17 de meretriz, de prostituta. Às vezes você fala assim, não, eu creio na mensagem, mas eu estou congregando aqui e tal. Isso aí, se alguém viesse perguntar para o pastor, o que o senhor acha? Eu moro, olha, observe o aspecto. Pastor, eu moro em uma cidade e lá não tem culto da mensagem, né? Não tem a mensagem ali de Malaquias 4, profeta de Deus, ali não tem ninguém, não tem culto ali. Eu poderia assistir em uma igreja qualquer ali, que eu achar mais conveniente, não é? Ora, se você não tem onde ir, então aquele será o melhor lugar para você ir, não é? Aí você vai. Mas você tem que ter sabedoria, voltando lá atrás, ser sábio, para saber até onde você pode ir. Porque, vamos supor, nós entendemos que a Santa Ceia do Senhor, ela é ministrada com vinho e pão asmo. Não pode ter fermento no pão, porque o fermento representa as impurezas, aquilo que cresce também, que leveda, né? O fermento leveda, disse a Bíblia, a massa. Então, o pão da Santa Ceia, como o Senhor Jesus Cristo deu a primeira ceia, né? É com pão asmo. Não pode ter fermento, porque aquele pão ali representa tanto o corpo do Senhor Jesus Cristo, como também representa a igreja. Então o pão da Santa Ceia não pode ser com fermento, porque aquilo ali causa uma levedura, né? Então você vai na igreja, você está indo ali, porque não tem a mensagem naquela cidade, onde você está, naquela cidadezinha e tal. Aí chega a hora da Santa Ceia. Se você tomar Santa Ceia, então você está fazendo um corpo com aquela organização ali. Porque lá tem o pão fermentado, lá tem o suco de uva,
e a suco de uva não é exatamente o vinho que a Bíblia diz. Vinho é vinho. Vinho tem álcool. Aí você diz, mas eu tenho que tomar Santa Ceia com vinho de álcool? Sim. Porque aquilo é um símbolo. E você sabe o que acontece quando a pessoa toma muito vinho no natural? Você já sabe, ela fica fora de si. Ela fica bêbada. Ela sai do seu natural, não é? E aquilo ali é um símbolo do sangue de Cristo. E quando o sangue de Cristo toma conta da pessoa, a pessoa sai do seu natural como humano. É por isso que é difícil para entender a Bíblia se você não tiver o Espírito Santo, então você precisa ter um pastor que te ensine essas coisas, não é? O vinho, ele altera o sistema natural da pessoa, e o sangue de Cristo altera o sistema natural das pessoas. O homem natural passa a ser diferente, a mulher natural passa a ser diferente. Muda o seu costume, muda a sua maneira de ser por causa do sangue. É o sangue de Jesus Cristo que faz isto, não é? Enfim, vamos para frente aqui, né? Mais um pouquinho. Então, aí eu voltando ainda para fechar o pensamento, né? Então, se você participar da comunhão ali, onde você está visitando, cantando, porque cantar você pode cantar, né? Os hinos e ouvir a palavra, ninguém vai lá na igreja, pregador nenhum vai lá na igreja sem que ele tenha uma Bíblia com ele. Ele vai ler a Bíblia. Então você crê no que está escrito na Bíblia. Seja lida onde quer que seja, você crê naquilo. Os hinos você canta também, mas você precisa tomar cuidado. Eu vou participar da comunhão. Se você participar, então você está fazendo um corpo com a prostituta. Agora você não fique com raiva. Não fique bravo com a verdade, porque não adianta nada ranger os dentes contra a verdade. Verdade é verdade, né? Então é isso. Mas vamos para frente mais um pouquinho, vamos ver aqui, já está quase no fim já. Ou não sabeis, outro não sabeis. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. E isso então nos dois aspectos, tanto espiritual como material, né? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. E como que o Espírito do Senhor que está em você, que você se ajuntou com ele, vai conseguir se ajuntar com o Espírito de uma meretriz? Tanto no sentido material como no sentido espiritual, né? É pecado das duas formas. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis, novamente, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, às vezes nós escoamos o mosquito e engolimos o camelo. Essa que é a verdade, sabe por quê? Ele disse aqui, ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, né? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então, se você é templo do Espírito Santo, você não pode prostituir. E como é que você pode ter outros tipos de vícios? E como é que você pode ir em determinados lugares? E como é que você pode comer determinadas coisas também? Que está destruindo o templo. E a Bíblia diz também que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Tá vendo como tem muitas coisas que nós não sabemos? Por isso que o tema, fiquei preso no tema, e não sabeis. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Quer dizer, tanto o nosso corpo como o nosso espírito pertencem a Deus. E agora, meus queridos irmãos, como nós estamos com o horário já assim um pouco esgotado, se nós começarmos a ler a mensagem, nós vamos apenas somente principiar a leitura, não é? Que é, como foi anunciado aqui, nós vamos começar a mensagem e não sabeis, não é? Então eu disse no começo que não é uma pergunta, é uma afirmação.
né? E não sabeis. Esta mensagem, e não sabeis, foi pregada na cidade de Jeffersonville, no estado de Indiana, EUA, Estados Unidos da América, né? E é uma tradução em português, foi pregada originalmente no inglês, né? E é uma tradução em português pelo Tabernáculo da Fé da cidade de Goiânia. Lá tem uma gráfica que imprime os livros e também tem os tradutores ali que traduzem fielmente no sentido real do que o profeta Irmão Branham quis dizer. Porque essas mensagens, enquanto nós temos uns minutinhos ali, eu posso fazer esse comentário aqui. Essas mensagens que nós lemos aqui nesta programação, neste culto virtual, são mensagens faladas pelo profeta de Deus. Não são livros, não estão em formas de livros. Quer dizer, elas estão em forma de brochura, naturalmente, encadernadas, né? Mas não houve nenhuma correção ortográfica, assim, gramatical, melhor dizendo, né? Uma correção gramatical. Então ficou da mesma forma que ela foi falada. Por isso, às vezes, existem alguns erros de pronúncia, né? Assim, erro gramatical, porque não se pensou e não se quis, na verdade, não é que se esqueceu, não. É que não se quis mudar nada do que o profeta havia dito. Então nós queríamos ouvir as palavras escritas da mesma maneira que o profeta de Deus falou, porque isso foi gravado em fitas cassetes, não é? Pequenas, daquelas de gravador de áudio, e depois transcritas para os livros, para a literatura. Hoje em dia nós já temos o eletrônico também, não é? Mas então é por isso que às vezes existe alguma reticência, existe algum erro gramatical, porque é a palavra falada pelo profeta de Deus da maneira em que foi pronunciada, não é? Então, como eu já disse, e não sabeis, é uma afirmação. Jeffersonville é a cidade, Indiana é o estado e EUA, né, é o país, Estados Unidos da América do Norte, não é? Ou como queira, USA, não é? E foi traduzida pelo Tabernáculo da Fé de Goiânia, pela equipe lá de tradutores e que trabalham ali nesse serviço de gráfica, não é? Então nós vamos ficando por aqui agora, porque não vamos começar a mensagem, mas já está dado o início aqui, já o título, no nosso próximo culto, se Deus quiser, nós estaremos então dando início aqui no ensino, na pregação do profeta de Deus, que a gente fica assim muito desejoso, né? Nós aprendemos muito com a pregação do profeta de Deus, como se diz, né? A pergunta aqui vamos dizer, o tema, nós não começamos a ler a mensagem, mas o tema do culto de hoje é "E não sabeis", né? Então, muitas coisas que nós não sabemos e que nós não sabíamos, nós vamos aprendendo através da leitura da mensagem do profeta que Deus nos mandou, não é? E muitas vezes tem muitas pessoas que ignoram, dizem, eles não leem só a Bíblia. Esse é justamente o diferencial. O fato de nós sabermos esses tipos de coisas, que muitos não sabem, é porque existe esse diferencial, e o diferencial é a mensagem que nós lemos. Porque na Bíblia, está escrito lá, mas a Bíblia não é de particular interpretação. Era necessário que se houvesse um profeta, porque a própria Bíblia diz que o Senhor Deus só revela seus segredos aos seus servos, os profetas. Então somente um profeta pode revelar as Escrituras, e quem não tem um profeta, tem muitos e não saber. Tem muitos não sabeis, não é? Muitas coisas, porque não tem o profeta para ensiná-los. Então é bom, nós aconselhamos a todos vocês, né? Profeta não é propriedade da minha igreja, do meu tabernáculo, não, né? Eu tive a graça de crer na mensagem desse profeta de Deus, não é? Então nós aconselhamos a todos vocês, querem ser abençoados,
querem conhecer mais da Bíblia, das Escrituras, da vida espiritual, creia na mensagem do profeta de Deus. Aceite a mensagem e você vai ver como você vai ser feliz. Você não vai se arrepender. Nós nunca nos arrependemos, já com mais de 40 anos, não é? Que estamos crendo nesta mensagem. Mas agora nós vamos então orar, agradecer a Deus, agradecer por todos vocês, pela vida de vocês, não é? Porque nada nos adiantaria, de nada nos adiantaria termos um culto virtual se não existissem vocês para acompanhar, não é? Então esse culto existe por causa de todos vós e nós vamos agradecer a Deus por vocês agora. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor pelo profeta que o Senhor tem enviado para a tua noiva aqui na terra e agradecemos também ao Senhor por nos ter chamado para esta palavra, por nos ter revelado. Agradecemos também ao Senhor por esses tantos irmãos que estão ouvindo, que estão acompanhando esses cultos e estão sendo abençoados, beneficiados. Agradecemos pela saúde de cada um, agradecemos pelas vitórias de cada um, pela bênção que o Senhor tem dado a cada um, ó Pai. E nós pedimos agora que guarde a todos debaixo da tua proteção divina, no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo e para a sua bendita glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, não esqueçam que nós estamos aqui publicando os nossos cultos todas as terças-feiras e sábados, no horário das 18 horas e 45 minutos, não é? E os nossos endereços e horários de culto, essas coisas presenciais, não é? Estão aí na descrição do vídeo. Tem tanto o tabernáculo da cidade de Campinas, que está aí, e também o tabernáculo da cidade de Santa Bárbara. Os nossos horários de culto, dias de culto, endereço, está tudo aí para você se desejar, se interessar, se inteirar melhor, né? E também não se esqueça de clicar no símbolo de joia, não é assim, de gostei, positivo, né? Para ajudar a impulsionar mais o vídeo. Também inscreva-se. Nosso canal já está com 2.100, aliás, 20.100 inscritos já, não é? Então não esqueça de se inscrever e também clica no sininho para você receber as novidades, os vídeos quando forem publicados. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus possa ter abençoado a todos. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.